coisa interessante, né? A história da vida da gente, a gente contar, é uma coisa interessante. Então, eu tenho 80 anos, fiz 80 anos e já é 4 meses que eu sou do dia 2 de maio, 5 meses, né? Sou do dia 2 de maio. E eu sou da família aqui de Mineiros, sou nascido aqui em Mineiros, sou descendente do Coronel Carrijo, o fundador de Mineiros, que é uma família que veio de Minas Gerais para cá, por isso Mineiros tem esse nome de Mineiros, porque foi fundado por mineiros, né? Então, a vida da gente passa assim. Meus pais, eu sou filho do Joaquim Clarimundo de Rezende, que era o Joaquim Mundim, conhecido, e Floripes Bárbara de Rezende, né? Nós somos 6 irmãos, né? 4 homens e 2 mulheres. Né? Hoje nós estamos só em 4, já faleceram 2. Né? Eu vou começar pela minha vida de criança, né? Eu nasci na fazenda que hoje é minha, eu recebi de herança do meu pai e foi do meu bisavô também. Né? Eu tenho uma honra muito grande de, até hoje, o dia que eu poso lá na fazenda, eu poso no quarto que eu nasci. Eu poso no quarto que eu nasci. Eu nasci por mão de uma parteira e de minha avó materna. E diz que no dia chegou uns vizinhos, porque lá a fazenda passava o pessoal que vinha de Mato Grosso, aí da região de, hoje Costa Rica, mas naquele tempo era Sucuriú, né? Esse Figueirão, passavam tudo lá por casa e posavam lá. Né? Nesse dia que eu nasci, chegou uma vizinha lá também, vizinha não, uma amiga lá, né? Que ajudou também no trabalho do parto. Então, eu sou dia 2 de maio, diz que fez um frio danado naquele dia, né? Então, o povo, mas não faz mais frio, mas fez muito frio, né? Então, a minha vida, eu fui criado lá na fazenda. Passei a vida, a minha infância, até os 11 para 12 anos, eu fui criado lá. Andava a cavalo o dia inteiro com meu pai, os serviços, que naquele tempo, os serviços de casa, a família, o povo falava, mas era fácil. Não, para viver, o proprietário que tinha que fazer uma roça, plantar milho, feijão, arroz para comer. E aquilo era armazenado lá, né, em casa. Né? O arroz, por exemplo, era pilado, socado no monjolo. Né? Então, era o ritmo, isso era o ritmo. As mulheres tinham que fazer a comida. Uma quitanda para merenda, doce, tudo era feito em casa, né? Você não achava nada para comprar, né? Então, eu fui ainda criado nesse sistema, que meus pais faziam as roças, né? E plantava de tudo, né? E colhia para depois comer. E eu fiquei lá até os 11 para 12 anos, e ainda tem um fato interessante, que o Parque das Emas pertencia a nós, né? A família Mundim, né? Eu posei quando eu fiz 8 anos lá na Cabeceira Alta, e foi no chão, que tinha um rancho, mas tanto que aquilo lá era limpo e não tinha nada, o pessoal que vinha queria fazer um foguinho, foi tirando lasquinha dos esteios, ficou fininho. No dia que nós posamos lá, ele caiu, né? Antes de nós chegar lá, cadê o rancho? De longe, eu já era acostumado lá. Mas cadê o rancho? Cadê o rancho? O rancho, eu falo assim, era coberto de telha, que nem folha, não tinha folha de buriti, que seria, não tinha por lá. O pessoal fez uma casinha, um ranchinho, ele era
assim aberta aos lados, o pessoal armava as redes e dormia lá. E naquele dia, por minha sorte do aniversário, ele caiu. E aí, como é que vão fazer? Agora é dormir no chão, porque não tinha nada para armar uma rede. E aí, meu pai não estava, né? Eu estava com o tio Didi, mais um outro funcionário, nós éramos 4 pessoas. Eu fui pôr a cama, então, fazer no chão. Você pegava, forrava com os bacheiros, né? Os forros do arreio, fazia a cama e depois embrulhava com a coberta que a gente levava, né? Aí, de noite acordei, a coisa estava aqui mordendo, mas que coisa. Passei a mão e cheirei, falei, vixe, é formiga, né? Formiga cabeçuda, né? Aí eu fiquei desinquieto, levantando, aí o tio Didi incomodou com aquilo, aí o que foi, né? Aí ele tinha uma lanterna, né? Aí iluminou, falou, ih, você pôs a cama em cima de um trieiro de formiga, um carreiro que a gente falava de formiga. E então, aquilo foi, eu peguei, ajeitei aquilo ali, mas nunca ficava longe dele, ficava perto, porque ia o medo da onça vir e comer a gente de novo, de noite lá, deitado no chão, né? E então a minha vida de criança foi essa. Dos 11 para 12 anos eu fui para Alto Araguaia para estudar, mas eu já sabia, minha mãe ensinou, eu já sabia escrever meu nome, já sabia as 4 operações, né? Já não era analfabeto, mas eu fiquei 7 anos interno em Alto Araguaia. Comecei no primeiro ano primário e terminei a gente falava era a 4ª série ginasial, terminei a 4ª lá em Alto Araguaia, né? Aí depois, ainda perdi um ano, porque naquele tempo era difícil, né? Para estudar, para fazer um curso superior, o lugar que tinha mais perto era Belo Horizonte, São Paulo ou Rio, que ainda não tinha. No ano que eu fui para Belo Horizonte é que fundaram a Faculdade de Direito em Goiânia, né? Então era uma dificuldade danada. Aí eu perdi um ano, porque o padre Nelson, lá em Alto Araguaia, era o diretor lá, e falou, não, vamos para Campo Grande, você faz o científico em Campo Grande. Lá é um colégio bom, eu estudava com eles, né? E aí eu fui para Campo Grande, cheguei lá, cadê Padre Nelson? Estava andando por lá, aí um padre lá, que era até conhecido meu, que naquele tempo eles chamavam, os aspirantes para padre era clérigo, que era da congregação salesiana, era os clérigos. Clérigo Marconetti, ele era um italiano, meio esquisitão, aí não tem mais vaga aqui para o científico não. Falei, uai, então eu vou embora, né? Falei, uai, mas o padre Nelson me prometeu. Não, mas não tem mais vaga, não. Falei, uai, ele não tá, então vamos embora. Naquele dia mesmo, eu peguei o ônibus para Mineiros para voltar, né? Aí eu cheguei aqui, lá na casa da minha tia, Teodócia, né? Não, tem o comércio aqui, né? Você pode fazer aí, já equivale o científico. Mas não fiz o primeiro ano e dei jeito de arrumar para ir para Belo Horizonte. Aí eu pedi o Zé Antônio, né, que arrumasse para mim lá em Belo Horizonte. Aí ele arrumou, né, matriculou lá, e aí no outro ano eu fui. Mas eu perdi aquele ano, porque o científico era dividido em 3 áreas. Era ciências exatas para engenharia, essas coisas. Ciências humanas, direito e letras, essas coisas. E ciências biológicas, que era medicina e essas coisas, né? Então, aí a gente fazia o curso para direito, chamava clássico, né? Era o científico, né, que eu fiz, né? Lá em Belo Horizonte eu fiquei 10 anos, né? Que lá eu fiz direito e letras também, né? E
Fiquei lá eu lecionei, porque eu fiz letras, mas eu lecionei, não foi nem 4 anos direito, não aguentei esse negócio de lecionar, não. E o pior é que eu larguei mais por causa de um aluno, que aí eu descobri, ele descobriu que eu era colega do pai dele no curso de Direito. Ah, mas aquele menino era o capeta, de figura de gente, né? E eu falei, não, eu não aguento mais, não. O colégio que eu lecionava, era o Pedro II, lá de Belo Horizonte, era de um colega meu de faculdade de letras, né? E eu falei, não, eu não aguento ficar aqui no seu colégio, não. Ou eu vou embora, ou você manda esse menino embora, né? Não, e tal, não pode. Falei, então, vamos, eu vou embora, né? Aí eu larguei, né? Mas aí eu ainda fiquei lá mais ou menos 4 anos, advoguei, né? Eu advoguei aqui uns 30 e tantos anos, mas minha intenção de estudar era para ajudar meu pai a resolver umas contendas que ele tinha, de umas demandas de terra lá hoje é Alcinópolis, a fazenda que ainda é nossa lá, do meu irmão lá, tem meu irmão que é lá em Alcinópolis, né? Era uma demanda que já tinha muitos anos, que a família Zilo, a indústria Zilo, que fazia esses óleos de cozinha Zilo, né? Era deles, né? E ele sempre dizia, lá em casa, onde é meu lá, tinha um campo, a gente falava um campo de avião, né? Dizia, né? Eles iam lá para conversar e não tinha papo. Tinha um tio que era parceiro lá e eles viviam brigando, né? Ele falava para eles, sabe para que serve o óleo que vocês fazem? É para engraxar as carabinas, para dar uns tiros em vocês. Agora isso era maneira de falar de acordo, né? Falar o nome dele, viu? Era o tio Paulo, né? Então, e aí eu fiz direito praticamente para resolver esses problemas que tinha lá. E graças a Deus eu resolvi e fiz tudo, né? Hoje lá dos meu irmão, só tem um que mora lá, a família dele, o Renato, mora lá em Alcinópolis, né? Mas o finado Raul morreu. Aí eu queria falar, nós éramos de uma família de 6 irmãos, 2 mulheres e 2 homens. A mulher era a primeira e a última, né? E eu era o quinto, sou o quinto da família, né? Então, eu falo, quando eu fui estudar também, era uma dificuldade danada, porque daqui a Goiânia era tudo terra, né? Nós íamos para Belo Horizonte, passava por Brasília, porque de Brasília para Belo Horizonte era asfalto. Era uma dificuldade para ir. Eu tive uma vez que, para ir a Goiânia, nós levamos 4 dias atolado naquele mundo, né? Agora, como é que tinha lá, nós levávamos umas matulinhas, foi distribuindo para o povo que estava dentro do ônibus, para não passar fome, né? Eram os alunos que distribuíam, né? Então era muito difícil também para a gente estudar naquela época, né? Porque era tudo terra, né? Era muito difícil, né? Mas, graças a Deus, eu lutei, venci e estou satisfeito. Estou com os meus 80 anos, né? Tenho 3 filhos, né? 3 netos. Os netos é tudo homem. Então, 3 netos, né? E mais ou menos, gente, era isso do meu tempo. Tem mais tempo ou está acabando? A história da Helena, como você conheceu a Helena? A Helena foi o seguinte, era que lá eu tinha as minhas namoradas lá para Belo Horizonte, né? Mas eu pensava, eu tenho que casar com uma filha de mineiros, porque senão
fica essa dificuldade danada, lá e aqui, né? Mas aí eu sei que aí eu conheci a Helena, né? Nós namoramos, parece, com 6 ou 7 anos, né? E aí naquele tempo era só carta para lá e para cá, né? Não tinha. Aí no final, até ela, não, mas nós podemos casar. Falei, se você aguentar o celular, nós casamos, mas eu não aguento sustentar o celular, não. Aí resolvemos, sei que esperei, terminei o curso de Direito para depois casar, né? E foi depois que eu casei, né? Então tem 49 anos de casado, né? Tem os 3 filhos, né? Graças a Deus, uma coisa que eu sou satisfeito, que eu dei um curso superior para cada um também, né? E não impus, você faz isso nem aquilo, você faz o que você quiser, né? Então, o Zé Júnior é colega, é advogado, é professor lá em São Paulo, né, na Mackenzie, né, é professor de curso de Direito, e a Ana Helena hoje mora na Irlanda, é veterinária, né, mas lá ela não trabalha de veterinária, não. Quando ela foi para lá, ela trabalhava, era de faxineira, né, que ela bem que pelejou lá na faculdade que ela era faxineira, pelejou para veterinária lá, mas o povo lá que é brasileiro, né, para trabalhar para eles, né? Então eles não abrem caminho para qualquer um, não. E tem a Laura, que fica conosco, é solteira, que a Ana Helena é casada também, não falei, a Ana Helena é casada, tem 2 filhos, né, meus netos, e o Zé Júnior também é casado, tem um filho. Os 3 netos que eu tenho deles, né? E a Laura é solteira, que fica conosco aí, né? Infelizmente ela tem uns problemas de saúde. Nós queremos consertar aquilo na época, né? Mandar operar, e aquilo foi estragar, né? Foi a zangar tudo, né? Mas certo é o destino de Deus. Pois é, gente, o que eu tenho a falar é isso. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou de roto é 41. Eu entrei lá no Gedeão, lá é o quarto lá em cima, que lá os 3 foi 1 ano, né? Aí depois foi o Gedeão, eu entrei na época dele, né? E antes de entrar no Rotary, né, nós começamos a fundar o Lions aqui, mas aí elegemos um presidente, até ele já morreu, era o Dr. Altomar, dentista, né? Aí ele não deu conta de tocar, então nós começamos com o Lions. Depois aí que eu estava no Lions, né, aí que veio o Rotary, eu entrei para o Rotary, né? E a minha função mais aqui, eu trabalhei, fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores aqui 8 anos, né? E naquele tempo, nós não ganhávamos um tostão, os presidentes. Hoje ganha bem. Naquele tempo não ganhava um tostão, né? Tudo de graça. E fui vice-presidente da cooperativa 8 anos também. Fui dos fundadores da cooperativa. Não fui considerado o fundador, porque meu pai ainda era vivo. Não, eu que tenho o dinheiro, eu que quero ser o sócio, né? E me cortou, mas eu ajudei muito na fundação da cooperativa. E o sindicato também, eu trabalhei 8 anos. O sindicato me dava uma mão porque eu advogava e eu tinha minha sala lá, eu atendia meus clientes lá também. E também tem uma honra também de ter sido um dos fundadores da FIMES, né? Quando o professor Walter Marim chegou, era presidente do sindicato, foi lá em casa no escritório, vamos fundar uma faculdade aqui e tal. Falei, não, professor, mas
Mineiros cabam a faculdade? Cabe, vamos fundar. Eu falei, se você que é professor tá falando, então vamos. E aí éramos um grupinho, cinco fundadores. Era o Dr. Filgueiras, o professor Walter, né? O Carlos Domingo, eu e... Carlos Domingo agora... Quem? O Nico, prefeito, deu uma mão boa na fundação lá da FIMES. Eu lembro, a primeira reunião que nós fizemos lá foi debaixo de um pau-terra, lá no pasto, porque não tínhamos lugar para reunir. Mas vamos então, de lá nós começamos e, graças a Deus, a FIMES parece que vai bem. E, então, bom, que eu...